vida. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema meio assim, pode trazer um desconforto para você ou não. Nós vamos falar sobre glutonaria, sobre gula. Você come muito, querido ouvinte? Você tem controle na sua alimentação, você é meio desequilibrado. Às vezes a gente fala sobre tantos pecados e tal, né? Mas você sabia que a gula, a glutonaria também é um pecado? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Pastor Renato, você come muito? Depende o que é o muito. Mas brincadeira, gente. Eu já comi muito. Hoje eu como o suficiente. Até porque devido a isso comer muito de alguns anos, né, na minha jornada, eu comecei a ter um pouco de refluxo. Então, automaticamente eu tive que tirar o pé. Eu tive que comer um pouco menos e hoje eu já consigo ter um controle maior daquilo que eu estou comendo. Você sabe que lá em casa, nós somos em 4, né? Eu, meu esposo e as 2 crianças. Nós 4 comemos pouco, né? Eu brinco e às vezes as pessoas não acreditam. Eu faço 300 gramas de carne no almoço para nós 4 comer. Não, mas aí a carne come bastante. A carne como bastante. Vou mais pertinho aqui do microfone, por favor. Então, mas é uma questão vai de família para família, de casa para casa e tal, né? De festa para festa. Pois é. Mas o que é glutonaria, pastor Renato? A glutonaria hoje ela se tornou um vício, né? Eu estava conversando com a pastora Jaque antes de estarmos aqui com vocês. Você ligou aqui. Hoje muitas pessoas têm tido esse descontrole na hora de se alimentar. Muitas vezes por uma questão emocional ou até mesmo por um descuido, na maioria das vezes, que tem feito com que muitos de nós, até eu me incluindo nisso, se não estivermos atentos, cometemos a glutonaria, porque comemos além do que precisamos e necessitamos. Exatamente, porque a glutonaria ela é uma tendência do ser humano, mas é uma tendência desregrada de se alimentar demasiadamente, comer em excesso. Tanto que às vezes a gente fala assim, olha lá o glutão, olha lá o guloso, né? Que a pessoa ela come demais mesmo, né? Mas a gente precisa vigiar, porque na verdade, pastor, às vezes coloca assim, o guloso com o gordinho. E na verdade não é só o gordinho que é guloso, às vezes o gordinho nem come muito, né? Às vezes uma pessoa magra come muito. Pode ser guloso, né? Então, o guloso não está relacionado a uma pessoa cheinha ou magrinha, não, né? Às vezes, é uma pessoa que não tem equilíbrio, que come demais, ele tá cometendo essa infração, tá cometendo esse pecado aí, né? E na maioria das vezes são as pessoas magras mesmo, na maioria dos casos. Gente, é impressionante. Eu conheço umas pessoas magrinhas que o prato delas é tipo assim, de pedreiro, sabe? E ainda eu falo, aonde que vai essa comida? Porque a pessoa não tem nem estômago para tudo aquilo de comida. Pois é, mas dá um jeito de colocar lá pra dentro. Tá, e depois toma aquele, como é que chama aquele negócio? Sal de fruta. Toma um sal de fruta, porque fica lá, empachado que fala, né? Fica lá empachado porque comeu demais e tal. O que a Bíblia fala sobre glutonaria? Então, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 ao 22, ele fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. Uhum. E ali retrata sobre a glutonaria, né? Então, na verdade, além de ser um pecado, a glutonaria, ela diz respeito aos prazeres da nossa carne. É verdade. Então, ou seja, aquilo que entristece a Deus. Então, automaticamente, aquele que é um glutão, aquele que comete a glutonaria, está reprovado aos olhos de Deus, porque está cometendo um pecado. É um pecado, vamos dizer assim, a gente está acostumado a lidar com pecadões, pecado, igual diz o pastor Lucinho, pecado, pecadinho, pecadão. Mas é um pecado, então não existe argumento. E é engraçado, pastor, porque é um pecado, não é muito comentado esse pecado, né? Será que é porque crente gosta de comer, então não fala muito sobre isso, né? Eu acho que sim. Porque assim, a gente fala, a mentira, né, o orgulho, né, os ciúmes, mas a glutonaria também está relacionado às obras da carne. É verdade. Então, às vezes eu falo assim, como que eu sei se eu sou glutão ou não? Querido, você já comeu, já tá cheio, e não para de comer, e fica comendo, ai meu Deus, eu não tô nem com fome, mas eu tô comendo porque tá gostoso. Aquele prazer, e já passou do limite da santidade. É verdade. Já entrou na área do pecado, né?
Então, a gente tem que ter o controle. Ontem eu tava numa festa não, tava numa célula, e no final da célula teve tipo um comes e bebes lá, uma comunhão. Ai, a anfitriã fez umas tortas, pensa naquela torta de frango que acabou de sair do forno, maravilhosa, deliciosa, e aí tinha aquele bolo vulcão de chocolate de sobremesa e tal. Quando eu cheguei na célula, eu já cheguei com fome, a tia já liberou pra mim um antes, a torta já liberou pra mim, né? Comemos. Aí depois, no final, aquela torta maravilhosa, eu comi mais um pouco. Eu não estava mais com fome. Mas aquela torta tava com vontade de comer, de tão gostoso que tava aquela torta. Aí eu já tava cheia. Aí todo mundo ficava, pastora, come o bolo, come o bolo. Eu falei, gente, não cabe mais. Pastora, mas você tem que comer, porque tá maravilhoso. Come nem se for um pedacinho. Então, as pessoas já ficam nesse estímulo, não, tem que comer, a gente fez, não pode sobrar nada, todo mundo tem que comer, né? Então, se a gente não exercer o domínio próprio, a gente peca, né, pastor? Com certeza. Nós temos que buscar em Deus esse autocontrole, para que você tenha, saber onde é o limite de você parar de comer, parar, por mais que é um prato delicioso. Porque nós, principalmente os cristãos, nós estamos rodeados de eventos, de jantares, de comunhões. E todo lugar que você vai, a comida é muito boa. Então, se você não controlar, você vai exceder mesmo. Verdade. Automaticamente. O pastor Renato, além dele ter essa função maravilhosa de pastor, ele também é um chefe de cozinha. Tá se especializando, tá entrando no mercado, tá montando um food truck. Falei certo? Isso mesmo. Né? Grelhados de rua. Ele é fera para mexer com comida. Então, eu até pensei nesse tema, até porque você tá envolvido nessa área. Sim. E como que é, pastor, quando você faz essa... O povo come demais? Como que é? Tem sempre aqueles que vão além da conta, que a gente percebe, né? Pessoas que comem no final da festa, ele falta deitar em cima da mesa, de cansado que dá. Porque a pessoa excede mesmo. Então, na verdade, foi como eu falei, buscar esse autocontrole, né? Porque aí falamos de exercer o domínio próprio. É bem aquela frase que a gente diz, né, pastor? Vê que não enche, para! Se vê que não vai encher, para, gente. Se vê que não enche, para! É o melhor para poder crescer. Comer com diligência. É isso mesmo, a gente tem que comer para poder crescer, mas a gente não pode crescer no pecado, não. Tem que ter equilíbrio, domínio próprio. É claro, pastor, que existem pessoas, não existe uma regra. Tem gente que precisa de um pouco mais para se encher. Eu sou uma pessoa que como pouco. Né? Então tem gente que come mais, é normal. Então não tem como a gente julgar. Cada um sabe o seu limite. Com certeza. Cada um sabe a hora de parar ou não, né? Então não tem como a gente ficar julgando aquele comeu demais, né? Analisar, né? Com certeza. Cada um conhece o seu próprio limite. Acho que não tem como julgarmos a pessoa. A gula, ela é nada mais, nada menos do que comer mais do que o necessário. Você já comeu? Você já encheu sua barriga? Então chega. Não é ficar comendo, ai, aqui tá muito gostoso. Ai, eu tenho que comer. Vai numa festa, tem 10 pratos. Eu tenho que comer um pouquinho de cada. A pessoa não tem aquele domínio, não vou comer aquilo que eu gosto. Não, tem que comer tudo. Experimentar todos os pratos, né? E excede. A consequência já é a glutonaria. Pastor, vamos falar de um assunto delicado agora. E aquelas pessoas que vai na festa e sai com o bolso cheio de docinho? Glutão. É feio, né? É feio. Tem que levar uma marmita pra casa. Gente, pelo amor de Deus, é feio. Eu vejo assim, se a pessoa da festa fala, leva, né? Eu fiz muito, sobrou, leva para os seus filhos, pro pastor, o povo sempre fala isso, leva pastor, né, pra cá. É diferente. Agora, sei lá, encher sua bolsa de docinho, pegar escondido, né? A pessoa tá cantando parabéns, já tá do lado da mesa, assim, com a mão preparada para pegar os brigadeiros, para pegar os beijinhos. Isso você já não pegou, já tá nos bolsos. Né? Isso já não pegou escondido, né? Tá comendo salgado, tá com o olho no doce. Isso acontece bastante. Isso é feio, gente. A gente tem que ter domínio próprio. Às vezes, fica ali, chega na festa, já pega a mesa que tá do lado da mesa de doce. Buffet. Do buffet. Pra estar mais perto da... Pra entrar, pra ser o primeiro da fila a servir. É um desespero, pensa que a comida vai acabar, né, pastor? Sim. Isso tem muito em eventos, em festas, a gente percebe as pessoas que já estão desesperadas, parece que a comida ela vai sair correndo dali da mesa. Isso é reflexo de gula, pastor.
Sim. Isso é reflexo da glutonaria, né? A pessoa ela não tem domínio, a pessoa ela não tem controle, não tem, né? Não sabe pôr o limite e é feio. Então você tá numa festa, você não precisa ser o primeiro a se servir. Você tá numa festa, você quer levar doce embora, espera o dono da festa oferecer, olha, sobrou muito e tal, pode levar. Não vai lá, ai, será que eu posso levar um pro meu filho, pra minha filha, pro meu esposo? Calma, gente, isso é feio. Isso pode refletir algo que tá dentro de você. Aquele desespero. Ai, tem que comer tudo que tem. Tem 50 docinhos na festa, a pessoa come 50 docinhos, porque tem que experimentar um de cada. Aí não dá, né? Se der uma conversa fiada, porque não existe você ter que comer tudo que a mesa proporciona, principalmente nesses eventos que são buffets completos, aquelas mesas enormes de comida. Se você for comer tudo mesmo, você vai extrapolar. Olha só, a pastora Neuza Alves está falando aqui, né? Tem gente que já serve o prato e pega o doce com medo de acabar. Eu já presenciei isso. É verdade. Isso é questão até de educação, né, pastora? Questão de educação. Gente, vamos vigiar aí. Vamos controlar, né? Pra gente dar um exemplo, até para as pessoas olharem, né? E aí, você não vai servir? Foi liberado, vamos correr. Eu tô desesperado de fome. A pessoa fica assim, né? Você sabe o que eu aprendi, pastor? A gente que é pastor vai muito em casamento, vai muito em festa. Sabe o que eu faço? Antes de ir para casamento, eu já faço uma boquinha em casa. Até para não ficar naquele desespero, porque a gente sabe que as festas, elas demoram hoje, né? A comida é demorada para servir. Pra não ficar com dor de cabeça e na hora que você for servido e ficar naquele desespero, e se eu pego o prato e vai ser o primeiro lá da fila, né? Na verdade, essa é uma dica ideal mesmo. Quando você vai num evento, num casamento, independente de qual for a proporção desse evento, procure se alimentar. É porque, na verdade, o correto é que comamos de 3 em 3 horas. É difícil hoje quem faça isso, se você não tiver uma disciplina. Só que é ideal que você se alimente de tempo em tempo, comendo pouco, para que você não chegue e extrapole. Você vai conseguindo adquirir o controle. Eu sempre tenho na minha bolsa, assim, uma barrinha de cereal. Eu sempre tenho na minha bolsa uma bolachinha. Algumas pessoas lá da igreja, quando estão em desespero, elas já até sabem. Pastora, você tem aquele segredinho aí dentro da sua bolsa? Eu tenho um Toddy, até porque eu tenho filhos, né? Então, eu sempre tenho uma bolachinha, tenho um todinho, tenho alguma coisa para não ficar nesse desespero, entendeu? Porque tem gente que fala assim, pagou num jantar R$50. Num rodízio, pastor, de pizzaria. É feio. O pessoal compete pra ver quem come mais. Porque, tipo assim, pagou R$50 no rodízio, eu tenho que comer os meus R$50. É verdade. Porque leva até embora a pizza. Eu já fui em rodízios com amigos que disputavam e comiam 80, 90 pedaços de pizza. Misericórdia, eu olhava pra aquilo gente. e falava, meu Deus, será que essa Pra pessoa onde que foi? dorme? Isso à noite. Certeza que a pessoa ficou entupida. Teve vezes que eu quis brincar assim, não conseguia acompanhar nem na metade desses 90. Só que comia já um pouquinho a mais, à noite com refluxo, a noite não passava bem, eu já falei, não, aqui não é na minha rota não, deixa eu sair fora. Controlar, né? E pastor, você sabe o que acontece? Nós estamos vivendo um tempo agora que a gastronomia está em alta, Sim, né? Tá na moda. É a melhor época da gastronomia. Pois é. Dias atuais. Você liga a televisão, tem programa de gastronomia, Sim. né? Competição de comida. Hoje tem aberto vários restaurantes, aqueles lanches gourmet, até você mesmo está fazendo, Sim. né? Os lanches gourmets e tal. Então, isso estimula mais a comilança ainda, né? Com certeza, com certeza. Eu fiz um evento semana passada de hambúrguer e eu pude ver, assim, pessoas comendo além do que suportam. E eu fazendo, assim, liberando o pessoal e o pessoal mandando ver. Então, a gente percebe que há um exagero. Um desequilíbrio, né? E você né? só percebe quando você já está cheio passando mal. Infelizmente é assim. A pastora Arielle tá falando assim, olha, o pastor-chefe sabe bem disso. Nos eventos, o povo come com força. É desse jeito mesmo. O povo exagera mesmo. Exagera. Tem pessoas que comem com o olho, que serve além do que vão comer. Já peguei em eventos, assim, jogar muita carne fora, muita massa fora, porque o pessoal serve além do que vai comer mesmo. E fica no prato, né? Inclusive tem até... Hoje você entra nos restaurantes, tem aquela plaquinha, né? Que vai ser cobrado desperdício. Exatamente. E eu acho isso mais que correto. Porque... Você servir só o que vai comer. O necessário, né? Exatamente. Pastor, hoje eu vejo assim também. O maior vilão, um dos vilões da gula é a ansiedade, né? Com certeza, reflete automaticamente.
A pessoa ela quer suprir, às vezes, uma carência, uma falta, ela quer suprir aquilo que, na verdade, somente o domínio próprio, né? Que são os frutos do É só o Espírito Espírito preenche Santo. e quer Exatamente. preencher em coisas e, infelizmente, a comida é uma delas. É. Então, Tem gente que acorda de madrugada pra comer. Saltar a geladeira. Assaltar a geladeira. Tem gente que à noite vira um zumbi, vai lá, abre a geladeira 10.000 vezes. É verdade. Come iogurte, come um danoninho, toma um Yakult, come os doces das crianças. Vai rapando tudo. Come um pacote de bolacha recheada, toma uma Coca-Cola, né? E não tem controle, não tem domínio. É verdade. E automaticamente você vai refletir também numa saúde não tão boa, né? Porque todo excesso, ele se torna um perigo, né? É. E tem gente que é chocólatra, né? Sim. Entra no doce. Tem pessoas que não comem muita comida, não exageram, mas quando vai para a sobremesa ou para o doce, extrapola, então já está na mesma... Eu sou uma pessoa que sou o inverso da gula. Quando eu tô preocupada, ansiosa, eu não como. Eu emagreço, né? Você vê como cada um tem o seu desequilíbrio aí, né? Eu não como, eu perco o apetite. Se eu pegar uma gripe, eu perco o apetite. Eu fico impressionada. Meu marido, ele pode ficar ruim, doente, mas ele come. Mas o Ademir não come muito, não. Ele é equilibrado. Esse pecado de gula, ele já tinha. Hoje ele não tem mais, graças a Deus. Mas, assim, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, ela não pode ser suprida com comida. Ela tem que ser apresentada diante de Deus. Com certeza. Né? Pastor, deixa eu te falar uma coisa. Nosso tempo acabou. Passou tão rápido. Passa rápido. Eu teria mais assuntos aqui, eu teria mais bolos e tortas e massas para falar aqui, mas nosso tempo acabou. Talvez você tá ouvindo esse programa e você tá com fome, né? Já tá pensando o que tem lá na sua geladeira. Toma cuidado. Domínio próprio, né? Como que a gente renuncia às obras da carne? Se enchendo do fruto do Espírito. É verdade, com certeza. Então, domínio próprio, temperança, mansidão, né? Equilíbrio. Se enche de Deus. Tá desesperado? Não vá para a geladeira, vá para os pés do Senhor. É verdade. Com certeza. O que você tem para dizer, pastor, encerrando esse assunto? Gente, esse é um assunto que ele é muito delicado, como nós falamos. Às vezes é algo que passa tão despercebido. Só que é algo que se você comete, né, automaticamente a gente sabe que está desagradando a Deus. Então, como nós falamos, é um pecado que às vezes ele não está em evidência. Exato. Mas é um pecado da mesma maneira. Exatamente. Então, que nós possamos caminhar bem, sabe? E você possa se alimentar bem, que você tenha a provisão para que você possa estar bem a cada dia, desfrutando de uma despensa farta. Amém. Mas que você tenha esse autocontrole. E esse autocontrole só encontramos na palavra de Deus, somente sendo guiado pelo Espírito Santo. É o domínio próprio, né? O fruto do Espírito. Possamos caminhar dessa maneira. Isso mesmo. Então, olha, você que gosta de comer muito, o Espírito Santo tem jeito pra você, tá bom? Você tem jeito no Espírito Santo. Aleluia. Vamos ter esse controle aí. Pastor, pra gente encerrar, estamos já acelerados no horário aqui, mas eu sei que você tem um negócio que se chama Pastor Chef. Faz uma merchan aí. Vamos lá. Obrigado, pastora. O Pastor Chef é um serviço gourmet, onde eu tenho atendido pessoas, tanto nas suas casas, pequenas reuniões, confraternizações, aniversários, já fechamos agendas de casamentos. Então, eu creio que é um negócio que começou de um hobby, de uma brincadeira, e hoje tem tomado uma proporção muito grande. Hoje eu sou dono da marca Pastor Chef, está se tornando uma empresa. E agora estou inserindo o food truck, que vai ser o grelhados de rua. Que delícia. Vai ser um carro, uma van totalmente equipada para produção de pratos com carnes, hambúrgueres, esses hambúrguer gourmet que está em alta. Vai ter alguns pratos fitness também de grelhados com vegetais. Então, onde você vê o carro parado, você pode chegar aqui a gente, que vai estar lá, eu e o Luizão, um grande parceiro nosso que está até nos ouvindo nessa manhã. Então, assim, falta um pouquinho de tempo, mas eu creio que teremos uma oportunidade de falarmos um pouco sobre o negócio, tanto o Pastor Chef quanto o Grelhados de Rua, com um tempo maior, e para que possamos esclarecer mais sobre como vai ser. E chega sem gula, né, pastor? Chega devagar, gente. Chega devagar, que tem comida para todo mundo. Você vê que não vai encher, para. Vai encher, para. Queridos, Deus abençoe vocês. Estamos encerrando mais um programa com esse tema divertido, porém muito sério.
sério, É né? verdade. Então, se você tem essa dificuldade, né? Chega na presença de Deus que ele vai poder, que com certeza ele vai te ajudar e te trazer esse domínio próprio. Amém. Muito obrigado, pastor Renato, pela sua participação aqui comigo. Amém, Deus pastor. abençoe você, agradeço. que Deus abençoe seus negócios, que eu tô vendo aí que realmente vai tomar lugares altos. Já Amém. tem tomado, porque você é realmente um chefe de excelência. Eu já comi sua comida, eu Em nome sei de como Jesus. que é. Deus abençoe vocês, queridos. Até segunda-feira, final de semana abençoado. Te espero lá na IECG. Fique Deus com abençoe. Jesus.